e vem entender como o Wicked revolucionou a Broadway. E você sabia que um dos musicais mais populares do mundo quase não saiu do papel? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Wicked e falar como ele foi revolucionário, tanto para a parte do musical, como na parte de produção e como ele ficou atual até hoje. O vídeo está saindo essa semana, porque na semana de lançamento desse vídeo está chegando nos cinemas a parte 2 de Wicked, que encerra essa saga nos cinemas e que é baseado no musical da Broadway. E caso você não conheça, Wicked, a história não contada sobre as bruxas de Oz, ou só como ficou conhecido mundialmente, Wicked, foi lançado em 2003 e ela não é uma história que foi original da Broadway. Na verdade, ela é uma história inspirada num livro de um autor chamado Gregory Maguire, que escreveu o livro que tinha a seguinte ideia: e se a gente mostrasse uma outra visão de Oz? E se a gente mostrasse como se as bruxas de Oz não fossem as reais vilões? Na verdade, todo mundo dentro daquele mundo tem tons de cinza. O que isso quer dizer? Quando você pensa em O Mágico de Oz, ele, que é o clássico filme, ele acaba mostrando muito bem quem é o herói e quem é a vilã. A bruxa má do oeste é a vilã. A bruxa boa, que é a mais colorida, é boa. A Dorothy é a personagem boa. É muito bem definido quem são os vilões e quem são os heróis. Nesse livro ele falou, vamos mostrar uma outra história, onde sim, existem vilões, existem heróis, mas a história não é bem contada como deveria ser. Vamos mostrar a verdadeira história de Oz. E aí, a partir daí, ela começou a ganhar fama para se tornar esse grande sucesso mundial. O primeiro fator que revolucionou na Broadway foi o impacto visual e técnico. As cenas que eu vou deixar passar aqui não são o da Broadway, por ser mais difícil de encontrar. O que vai ser colocado aqui são as sequências envolvendo o filme que está no cinema, mas o que eu vou falar agora é sim sobre o musical. E o primeiro fator é que o espetáculo elevou o padrão técnico da Broadway. O design de cenários apresentou estruturas gigantescas, engrenagens e um dragão mecânico que dominava o palco. É claro, Wicked entregou um dos momentos mais icônicos da história do teatro musical, a cena Deafening Gravity. A tecnologia de voo, os jogos de luz e a construção dramática transformaram esse número em um evento. Até hoje, Deafening Gravity é uma referência para qualquer musical que tente criar um showstopper. Para quem não sabe o que um showstopper quer dizer na linguagem do teatro, é aquele momento que ele é tão emocionante que as pessoas normalmente gritam, aplaudem de pé, tendo que fazer até o show parar. Isso pode acontecer por momentos diferentes. Pode acontecer por um personagem entrar em tela, por exemplo, um ator fazendo um personagem entrando no teatro. Muita gente bate palmas, um show de luzes muito grandes. Esses momentos acabam fazendo com que o público como um todo, ele acabe ficando tão impressionado que gere gritos, aplausos, onde a peça não pode continuar. E foi isso que aconteceu com Wicked. O voo para a época era tão revolucionário, o voo para a época dentro do cinema era tão marcante que acabou fazendo com que isso acontecesse. E olha, se parar para pensar, isso é muito bom para o show, mas ao mesmo tempo ele acaba assim atrapalhando um pouco o espetáculo, mesmo que peçam até hoje e gere uma comoção até hoje, porque é um momento até marcante muito para a personagem, porque essa é uma das músicas mais marcantes quando se fala da peça como um todo, que inclusive eu nunca vi ao vivo, mas tenho muita curiosidade de ver. E óbvio, pode-se dizer que esse é o primeiro fator que realmente fez o Wicked ter tanto sucesso. Ele trouxe muitos elementos para Broadway que não eram esperados e até muitos não imaginariam que daria para ser concebido naquela peça de teatro para aquela época. Hoje, se muitos fazem, hoje, se muitas peças usam esses tipos de elemento, pode ter certeza que é muito pela influência de Wicked e muito pelo o que ele conseguiu transportar para a época e acabou sendo só melhorado para se transformar o que foi hoje em dia. Outro fator que precisa ser destacado aqui são as personagens femininas fortes, tanto a Elphaba quanto a Glinda. Eu estou falando, óbvio, de outros personagens secundários femininas fortes que também tem na peça. E muitos podem estar pensando agora, mas já existiam personagens femininas fortes no teatro. Existiam, mas não como o Wicked fez naquela época. Pro época que essa peça foi pro teatro, assim como acontecia em outras mídias, como o cinema, era muito difícil você ver mulheres como protagonistas, ainda mais na forma como o Wicked escreveu elas. Então isso também foi muito importante e muito revolucionário. Colocar mulheres fortes como protagonistas das suas peças. De novo,
já existiam outras peças que tinham feito isso. Wicked não foi a primeira, mas foi um passo importante para poder cada vez mais ter personagens importantes, femininas, fortes na frente da sua história. Afinal, vai lembrar, no começo dos anos 2000, não existiam produções, seja no teatro, no cinema ou em séries de TV, com personagens femininas como protagonistas, como tem hoje em dia. Hoje em dia já não tem tanto como poderia ter. Imagina na época. Então isso também foi muito importante. Sem contar que as personagens não eram rasas como muitas personagens femininas eram escritas na época. Linda e Elphaba, elas têm uma amizade muito interessante, mas elas vão além disso. Como eu falei lá num ponto atrás, a Wicked, ou a ideia principal da história, é mostrar camadas diferentes para o mundo de Oz. Só que quando as suas protagonistas são as duas personagens femininas, elas vão ser as que vão ser mais afetadas. Elas não vão ser personagens só boas ou ruins, como normalmente os personagens são escritos de forma rasa. Aqui não, aqui elas têm muitas camadas. Então a partir daí, Wicked acaba trabalhando sobre solidão, sobre preconceito, sobre amizade, sobre política, e tudo isso cada vez mais criando características e humanizando mais essas personagens, mesmo que pareça ser estranho falar isso, quando se fala num universo fantástico, num mundo de Oz. Mas mesmo assim, isso foi também muito importante. Não só elas estarem como protagonistas, mas a forma como elas estão e como elas foram escritas, desde o livro até chegar na peça teatral da Broadway. Isso, com certeza, transformar essas personagens em multifacetárias, onde elas conseguem te entregar várias camadas, vários elementos, e você consegue fazer um estudo de personagem sobre cada uma delas e como aquela sociedade influenciou elas dentro do mundo de Oz, fez com que essa história gerasse com que mais peças de teatro saíssem daquela mesmice de personagens rasas e clichês e transformassem em personagens novas. Como eu falei, e é bom repetir, o Wicked não foi o primeiro que fez isso, mas com certeza, com o sucesso que o Wicked tem, se tornando um dos musicais mais ouvidos da história da Broadway, ele abriu portas para muitas mais personagens femininas acabarem aparecendo. Então não é só as personagens femininas fortes para elas serem fortes, mas é o momento histórico que elas estão e como elas conseguiram a partir dali mudar muitos elementos para o teatro e para a forma de como retratar mulheres em tela. Outro ponto que é muito importante se falar, obviamente, quando se fala de um musical da Broadway, são as músicas. E com certeza um dos pontos mais marcantes quando se fala de Wicked são as músicas que estão presentes dentro desse musical. Tanto as compostas da parte mais lírica feita pelo Stephen Schwartz, que é o compositor dessa trilha sonora maravilhosa que é de Wicked, onde você consegue perceber que ele conseguiu fazer com que todo aquele universo ganhasse vida dentro do teatro e fazesse com que músicas se tornassem as mais populares possíveis. E esse é outro mérito que mostra a grandeza de Wicked. Eu sou alguém que até assistiu o primeiro filme que lançou ano passado, conhecia a história, conhecia o conceito, já conhecia uma música ou outra, mas não era alguém que ia atrás desse universo com força, mesmo sendo muito fã principalmente de toda a produção da Disney, como é o filme Mágico de Oz, que fez muita parte da minha vida. Mas é impressionante e muito interessante, até feliz ver isso, que quando eu fui assistir o Wicked na pré-estreia, cada música que tocava as pessoas cantavam no cinema. Para muita gente isso pode incomodar. Para mim, eu acho uma experiência ótima, porque ver pessoas dentro do cinema que tem uma sensação tão boa, uma experiência tão boa, me deixa feliz. Claro, alguns momentos incomodam, mas de modo geral, é interessante ver como que essas músicas de Wicked, até antes do lançamento do filme, elas são tão impactantes na vida das pessoas que faz com que elas, antes do filme, já saberem a letra. E não é porque elas ouviram no Spotify uma semana antes do filme lançar. Não, você vê que há pessoas cantando e músicas que deixam as pessoas emocionadas, para mostrar como que a música de Wicked, ela entrou na cultura pop. E se você procurar muito bem, você vai perceber o quanto a trilha sonora ela acaba sendo importante para a cultura pop de Wicked, sendo referenciada em outros filmes antes do lançamento desse filme, só por causa do teatro, sendo referenciada em séries, as personagens são referenciadas em séries e mostrando como que as pessoas podem se influenciar. As músicas são muito bonitas, inclusive as que estão no cinema, que foi a minha primeira experiência com as músicas, eu achei maravilhosa. Principalmente porque a Ariana Grande e a Cynthia Erivo mandam muito bem quando nessa parte da música e também até na parte da atuação como um todo, mas é interessante ver como é realmente uma trilha sonora que ela
não só está no filme para poder ser uma boa música, ou só uma parte musical. Você vê como a parte que ela tem que compor a história, ela é muito forte, muito impactante. Então, a partir daí, esse é outro fator importante. O musical precisa ter músicas boas. Aqui as músicas não são só boas, são músicas que, como diria as frases, elas saem do teatro e acabam entrando na cultura pop de uma forma que marca muito ela. E outro fator que vale destacar sobre o Wicked seria o seu fenômeno cultural e sua longevidade. Afinal, como eu já mencionei aqui, o Wicked é do começo dos anos 2000, e mesmo assim, quando você para pensar, estamos em 2025, e mesmo assim, esse é um dos musicais mais assistidos da Broadway. Para muitas pessoas que gostam da Broadway, praticamente é um rito de passagem você ir lá e assistir o Wicked pelo menos uma vez na vida. As pessoas que, pelo menos, que têm essa possibilidade, essa capacidade, ou que são alguém que gosta do teatro musical, com certeza já tiveram essa experiência. Tanto que aqui no Brasil, teve uma passagem do Wicked aqui no Brasil algumas vezes, antes do filme lançar, depois do filme lançar, já tinha passado antes. O Wicked se tornou um fenômeno cultural tão grande que, como eu mencionei, até hoje, se você vê qualquer rede social, você vai ter alguma referência do Wicked até antes do filme lançar. E vale destacar, considerando a época que o filme lançou, as redes sociais não eram tão fortes como eram hoje em dia. Você passar uma informação, uma mensagem tão forte não é tão fácil. E de novo, décadas depois, pessoas vão na Broadway só para poder consumir a experiência real de ver o Wicked. As pessoas vão para Broadway para poder saber como que aquela quase virou um fator de, se você gosta de musical, você tem que ver isso ao vivo. Então isso é muito interessante, ver essa longevidade de décadas de uma atração que até hoje está lá, até hoje existe e até hoje acaba emocionando as pessoas que já foram ver ou acabam querendo ver ao vivo. Essa longevidade é muito importante para essa franquia continuar tão grande. E de novo, é uma história que ela é atemporal. A história é tão atemporal pela mensagem que ela passa que acaba fazendo com que, mesmo depois de tantos anos, ela continue atual e por isso que a longevidade dela continue existindo. E óbvio que já que eu mencionei isso, vale destacar. Um dos fatores que faz o Wicked ter esse sucesso, obviamente, também é a sua mensagem. A história é boa, os personagens são excelentes, mas com certeza a mensagem é muito forte. Porque independente de qual década você nasceu, independente de qual idade você tem, independente de onde você nasceu, com certeza a história é muito fácil de se identificar. Afinal, a história, ela com certeza fala de amizade, ela fala de companheirismo, ela fala de uma jornada de descobrimento, mas mesmo assim, os assuntos principais, que seria o julgamento, que seria a parte até um pouco da notícias falsas, que seria a parte de você praticamente sofrer um preconceito como um todo pelo que a sociedade vê de você e não pelo que você é muito fácil identificar. Ainda mais dependendo da fase da vida que você tá, com certeza você pode ter aquele momento de não se sentir à vontade onde você está, querer uma mudança na sua vida, ou ter sofrido algum momento que você não sente que você foi avaliado de uma forma justa. O Wicked trabalha esses assuntos de uma maneira tão forte, tão madura e tão adulta, que faz com que esse seja o motivo da longevidade dele, como eu mencionei. É como os assuntos atuais fazem com que o filme como um todo se mantenha tão relevante até hoje em dia, e por isso que depois de décadas ele se mantém aqui. É até triste pensar que esses assuntos que o Wicked trabalha, depois de décadas, continuam sendo tão relevantes, porque ainda existem muito a ideia do preconceito, da desigualdade por quem você é, por não aceitarem você quem você é. A gente poderia viver numa sociedade que talvez a gente olhasse pro Wicked como uma nostalgia de algo de, olha, assuntos da aquela época, mas hoje não é mais assim porque todo mundo é aceito. Mas não, cada vez mais parece que as pessoas estão se segregando mais. E parece que cada vez mais o Wicked está ficando cada vez mais atual. E também teve a parte do marketing, que o Wicked conseguiu fazer muito bem para sua divulgação da sua peça, que também deixava ele sempre relevante. O Wicked foi um dos primeiros musicais a investir pesado em identidade visual reconhecível. O verde da Elphaba, a mão cobrindo a boca, a sombra do chapéu. Isso criou uma marca instantânea. Além disso, o Wicked entendeu cedo o poder do boca a boca e da cultura pop de fãs, usando materiais promocionais, encontros com o elenco e relançamentos de álbuns para manter a relevância. E para fechar, é sempre bom falar do cinema. Afinal, o cinema acabou lançando o Wicked pela primeira vez agora em 2 partes. A segunda parte, que vai lançar nessa semana quando o vídeo está indo ao ar,
termina essa história de Wicked, pelo menos no cinema, e óbvio que também foi muito importante. Wicked nunca deixou de estar na boca do povo, mas com certeza quando você pensa que ele é um filme que chega no cinema, ele acaba obviamente atingindo muitas pessoas que nunca tinham contato com essa história. Ainda mais com atrizes tão grandes dentro do seu filme, ele acaba até chamando um público que talvez não se interessasse por musical. Vai lembrar, musical sofre muito preconceito, não é Wicked, são todos musicais. Muita gente evita ver musical só por saber que é musical, não pela qualidade do filme. E então o Wicked ele é muito importante, porque ele consegue fazer com que um público que nunca ouviu falar de Wicked aprenda a ouvir, pessoas que nunca tiveram a experiência de ver um musical tenham uma experiência, mesmo que diferente, sendo numa outra mídia. Então com certeza, hoje, se o Wicked já era grande, super relevante até hoje em dia, o cinema ajudou muito a popularizar mais ainda. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Wicked, da peça, das músicas e dos filmes? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.